Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória lá no comecinho, o que que foi que te inspirou a criar esse universo dos quadrinhos, esse universo de super-heróis? Aliás, um pouco antes disso, Aham, qual foi a primeira revista em quadrinho que você viu? tá. Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que começar assim do início já é ótimo. Acho que eu sou um cara que eu não tive muito acesso à cultura em geral. Até fui até proibido, né? Minha mãe não deixava nem ver novela, cara, pra você ter noção. Ué? E eu, assim, eu nasci no Nordeste, né? Sou do Nordeste, lá no interior do Nordeste, numa cidade chamada Água Doce, no Maranhão. Um abraço pra galera que tá vendo aí, que um dia vê. Ia ser muito interior. Então a gente não tinha nem acesso a culturas em relação a isso, né? A cultura era a igreja, né? E assim, cara, eu só fui ter acesso a quadrinhos quando era adolescente já. E aí a primeira coisa que eu vi foi realmente Turma da Mônica. Entendeu? Né? E é assim, eu não tinha tanto acesso, eu não tinha acesso que eu achava no chão, assim, tipo, que a revista da Mônica, né, era tipo, era uma febre, né? Todo mundo tinha, e eu não tinha, porque eu não tinha acesso mesmo. Aí eu achava no chão. Eu lembro que eu achava muita coisa no chão. Então eu achava, por exemplo, a Turma da Mônica, aí foi o primeiro acesso que eu tive a quadrinhos em geral, foi realmente Turma da Mônica, assim, mas não era um leitor assíduo, não tinha realmente acesso. Eu fui ter acesso mesmo quando eu era adolescente, que aí eu comecei a assistir animes. Aí o primeiro que eu tive acesso mesmo foi os animes, que foi Cavaleiro do Zodíaco. E daí que surgiu o seu interesse para começar a desenhar? Não, o desenho eu sempre desenhei, assim, desde que eu me entendo por gente. No colégio eu desenhava muito, assim, as pessoas faziam fila, né, para poder pedir para me desenhar, né, que geralmente quem desenha, quem faz Geralmente arte você no colégio. desenha tem bastante talento. A pessoa quando fala assim, pô, não, eu desenho. Se ela falar que desenha, geralmente as experiências que eu tive, né? Geralmente, que sempre tem aquele aluno na escola que para fazer aquele desenho, tá lá no fundo lá da escola, lá desenhando. Aí quando tu vai ver, porra, um desenho parece uma pintura, né? Um Mas era quadro. isso aí. Aí todo mundo se aproximava só para poder me pedir. Me desenha, não sei o quê, eu gosto desse personagem. Aí eu achava legal. Era a Mas forma você de me fazia expressar. a caricatura da pessoa ou você desenhava alguma coisa? Fazia, mas assim, não era nada profissional, era tudo amador. E era porque eu gostava mesmo. Acho que sempre fui ligado à arte, cara, assim, de desenhar. Minha família, né, era mais ligada à arte na questão de música, né? Todo mundo canta em coral e tudo. Mas assim, e aí eu comecei sempre a desenhar. Só que era porque eu gostava. Desenhava qualquer coisa assim, tipo árvore, essas coisas, coisas que eu via na TV, coisas aleatórias, assim, Looney Tunes, todas essas coisas da época que eu desenhava. Mas desenhava por curiosidade mesmo. Aí quando me tornei adolescente, aí eu conheci Cavaleiro do Zodíaco, que aí eu fiquei doido, mano. Desenhava assim, 24 horas por dia, ia pro colégio, voltava e desenhava, assim, milhões de cartolinas, eu amava, Isso assim. ainda lá no Maranhão. Não, isso já estava em Já. Brasília. Eu fui para o Maranhão, saí do Maranhão com 9 anos. Meus Ah, pais se separaram. E aí eu fui para Brasília já com uns 9 anos. Aí com uns 10 anos até os 14, 15 anos eu fiquei até os 16 anos em Brasília. A minha mãe mudou para lá e eu fui para lá e aí eu tive acesso a essa, já abriu mais a mente, né? Já tive acesso aos desenhos animados, aos Cavaleiros do Zodíaco, aí mudou minha vida completamente. Eu falei, caraca, eu gostei muito. Aí comecei a desenhar que nem um doido. A gente, alguns amigos doidos que nem eu, um abraço pra galera lá de Brasília, que o Edinho, o Edirlão, lá, enfim, a galera de lá. É isso. Você tá falando da Turma da Mônica, ela, acredito eu, né? Naturalmente foi a porta de entrada do quadrinho para, se não todas as crianças, mas pelo menos uns 90% das crianças, porta de entrada, que até da leitura, né? Sim, Talvez tenha sim. sido pela própria Turma da Mônica. E também tinha a da Disney também na época, não tinha o sim, Cebolinha, tinha o o Mickey, a Pato Mickey, Donald, Pato Donald, e era Tio muito popular, Patinhas. de patinhos. Eu só não sei se é da mesma época, mas depois veio o Marvel, DC, mas acho que veio um pouco depois, né? Não, já Não, acho existia que já já, existia mas já. era coisa separada, assim. É porque quando a gente era adolescente, era criança, então a gente acessa mais isso, assim. É. Mas eu lembro, cara, os quadrinhos, que a gente vai entrar lá ainda, mas os quadrinhos chegaram lá depois da ditadura ali, que entrou uma enxurrada de quadrinhos mesmo, os enlatados, né? Tipo assim, os Estados Unidos exportou muito quadrinho. E aí teve vários editores que pegaram esses quadrinhos e traduziram e lançaram no Brasil, assim. Aí foi uma enxurrada, mano. Aí os super brasileiros sumiram. A história do super brasileiro é difícil. Tem uns que eu lembro, tipo, pegando esse gancho da Turma da Mônica ali, tinha muita aquelas tirinhas de jornal, ou então de revista, né? Tipo, tinha Recruta Zero. Não sei se Sim, você chegou sim. a Sim, ver as tirinhas de Recruta jornal, é. Zero.
própria, Calvin, a própria Haroldo, Mafalda também tinha, Mafalda. que é o símbolo. É aqui, ó, uma falda. Ela aí. Até hoje eu não sei por que que Mafalda é o símbolo dos professores de português na escola. Não sei se tem relação com, provavelmente com as tirinhas de jornal, né? Deve ser, deve ser. Tinha muita, era muito legal, assim. Queria dizer primeiramente que eu estou aqui e é um prazer falar sobre isso e principalmente falar sobre brazucas, né? A gente tá bastante coisa aqui dos americanos, né? Bastante comics, que é legal também. Mas, assim, eu queria falar um pouco sobre essa história dos brazucas, né, cara? Porque tá tudo atrelado ali, né? Eu sou um defensor dos brazucas. A gente né? está acostumado a ver Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, né? O Homem tempo de Ferro. todo, cara. O tempo todo. E aí você vem aqui e desenha tipo um Capitão Red da vida. Deixa eu até pegar o meu aqui também. Que é bem nacional, bem nosso mesmo.